dia, boa tarde, boa noite. Até porque eu não sei a que horas você vai estar assistindo essa aula, né? O curso online nos permite essa praticidade. De qualquer momento que a gente estiver disponível, a gente vai poder parar para assistir a aula. Meu nome é Juliana Noronha e hoje a gente vai estar aqui para fazer algumas questões sobre o Estatuto dos Bombeiros Militares, certo? Antes de a gente, de fato, ingressar nas questões, é importante salientar que a nossa aula é sobre legislação. Então, claro que fazer questões é muito importante, mas ler, de fato, toda a legislação, entender minuciosamente, se possível, decorar, porque, é claro, né, por se tratar de legislação, a gente não sabe como é que a banca vai trazer, se vai, às vezes, exigir uma questão que traga um pouco mais de raciocínio, ou uma questão que seja literalmente a letra da lei. E se for literalmente a letra da lei, não adianta, a gente vai ter que saber aquilo decorado, certo? Então vamos lá praticar um pouco. A primeira questão diz assim: no pleito eleitoral de 2014, o tenente médico fulano de tal, que é o médico de 2008, candidatou-se ao cargo de vereador pelo município de São Gonçalo. Não possuía qualquer tempo averbado. Tão logo o TRE homologou a sua candidatura, o DGP determinou a abertura do processo de licenciamento do oficial. Marque a única resposta correta a respeito da atitude do DGP. Então, só a gente lendo a questão, a gente percebe que se trata o quê? Sobre a elegibilidade do bombeiro militar, certo? E quando fala da elegibilidade do bombeiro, a gente tem que prestar atenção em alguns requisitos. Inicialmente, a gente vê o quê? Que aqui falando que ele ingressou em 2008 na corporação e é um oficial, certo? Um QOS. Ele fala que ele não tem nenhum tempo averbado, né? Então não tem nenhum tempo de fora, a gente pode dizer assim. E tão logo o TRE homologou a sua candidatura, o DGP determinou a abertura do processo. Ele se candidatou quando? Em 2014. Aqui, ó. De 2008 até 2014 se passaram 6 anos, ou seja, ele tinha 6 anos de serviço. E a gente vai agora fazer o quê? A remissão para o Estatuto. O que o Estatuto diz da elegibilidade do militar? Ele fala o quê? Que se o militar tiver menos de 5 anos quando ele se eleger, ele vai ser excluído automaticamente. E se tiver mais de 5 anos, ele vai ser agregado até que então se dê o tempo daquela candidatura e se ele for eleito, ele vai passar para a reserva remunerada, vai ser transferido para a reserva remunerada e se ele não for eleito, ele vai ser revertido, certo? Ele vai deixar de ser agregado. Mas a gente tem que lembrar que o Estatuto é de 1985 e após o Estatuto veio a Constituição, tá? Então, assim, nem tudo que está previsto no Estatuto está de acordo com a Constituição. A Constituição diz o quê? Em relação à elegibilidade do militar, que ao invés de 5, são 10 anos, tá? Então, se você tiver menos de 10 anos de serviço, você vai ser excluído. E se você tiver mais de 10 anos, vai ser aquela questão de você ficar agregado e dependendo, né, se você for eleito ou não, você pode ser transferido para a reserva ou simplesmente deixar de ser agregado. Prestem atenção que são 10 anos de serviço e não 10 anos de efetivo serviço, certo? Aqui na questão, o médico tinha quantos anos de serviço? 6 anos. 6 anos de efetivo serviço. Agora foi, tá, pessoal? Que eu estava tentando deixar ali bem ilustrado que era o 6 e não estava indo. 6 anos. Então, se ele tem 6 anos, o que acontece? Ele, no momento que ele se elege, ele é excluído, tá bom? Então vamos ler as opções agora? Está correta, pois o militar possuía menos de 10 anos de serviço. Está errada, pois o oficial possuía estabilidade no cargo desde o ingresso. Está correta, porque é vedada ao militar a filiação partidária. Está errada, pois só poderia ser demitido se eleito fosse. Está errada em razão da forma como determinou que se desse o processo de exclusão. Então, inicialmente, o que a gente pensa? O militar tem menos de 10 anos de serviço, então ele foi excluído. Então, a gente já pode achar o quê? Que a questão está correta. Mas a gente tem que se atentar o quê? Que ele é oficial. E o oficial não pode ser licenciado. O oficial só pode ser demitido. Então, o que
ocasionou o erro do DGP no caso? Foi o processo como ele determinou que o militar fosse excluído da corporação, tá bom? Em razão disso, a questão está errada. Em razão da forma como determinou que se desse o processo de exclusão, tá? Então, ele seria excluído, mas através de licenciamento? Não, ele seria excluído através da demissão, ele seria demitido por ser oficial.